Olá, pessoal! Vamos para a nossa primeira aula de Bancos de Dados 2. Vamos falar um pouco quais são os objetivos do nosso curso. Aqui nós temos como objetivo geral ampliar o desenvolvimento de habilidades e competências nas atividades relacionadas a bancos de dados. Como objetivo específico, isso é destrinchado em conhecimento e manipulação de SGBD, desenvolvimento de projetos integrados com aplicações computacionais e programação utilizando SQL. Como pré-requisito para esse nosso curso, nós temos compreender dado, informação e a importância do uso dos bancos de dados, definir e conceituar sistemas de bancos de dados e seus componentes, saber o conceito de transação e sua importância, saber diferenciar DDL e DML na linguagem SQL, saber construir e interpretar modelo relacional e lógico de bancos de dados. Tenha muita calma. Eu sei que já tem um tempo que vocês não olham esse conteúdo e por isso nós vamos fazer uma revisão. Então vamos lá. Qual que é o contexto? Qual a importância de estudar o gerenciamento de dados? Qual que é a importância do dado? A gente sabe que ter acesso a dados e a informação gera muito valor. Assim serve para conhecimento, para profissionais. Quanto mais acesso a dados, quanto mais acesso a informações, mais conhecimento a gente traz e maior valor a gente tem. Com isso, a gente sabe que toda decisão ela é tomada a partir de conhecimento, de argumentos. E eu só consigo adquirir esse conhecimento e esses argumentos para tomar melhores decisões a partir de análise de dados. Vamos ver qual que é a diferença entre dado e informação. Qual que é o conceito? Quando eu estou falando de dado, eu estou falando de qualquer elemento identificado em sua forma bruta, que por si só ele não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. É um elemento que representa eventos ocorridos na empresa ou até mesmo circunstâncias físicas, antes que tenham sido organizados ou arranjados de maneira que a pessoa possa entender e usar. Então, o que acontece? Os dados, na sua forma bruta, ele ainda não me traz informações precisas. E é por isso que eu tenho essa diferenciação entre dados e entre informações, certo? Quando eu tenho uma base de dados, significa que ali está na sua forma bruta. Para que eu possa extrair as informações dali, eu tenho que organizar e tratar esses dados. Aí com isso nós temos o conceito de informação. É o dado trabalhado, que permite ao executivo tomar decisões. Dado configurado de forma adequada ao entendimento e à utilização pelo ser humano. Então, se eu tenho ali uma lista de nomes e eu entrego para você essa lista de nomes, isso não vai querer estar te dizendo nada, são apenas nomes. Agora, o que eles significam? Se eu chego para você e falo, essa é a lista de nomes do terceiro ano TI, agora sim você tem uma informação. Você tem os dados trabalhados, porque eu separei os nomes do terceiro ano TI e estou entregando para você. Estou te entregando agora uma informação. Percebe a diferença entre dado e informação? O dado, a sua forma bruta. Informação é quando ele é tratado e trabalhado de forma que ele quer dizer alguma coisa para nós. Vamos um pouquinho falar sobre o histórico. Lá no início da computação, os dados eles eram guardados em arquivos de texto. Isso trazia dois problemas. Redundância não controlada de dados, então assim, eu desperdiçava muito arquivo de texto com informações repetidas. Aplicações que se preocupam com a forma de armazenamento. Eu não tinha essas aplicações, e aí a gente sabe que dados, com o passar do tempo, ele só vai se acumulando e cada vez mais a gente precisa de mais espaço para armazenar esses dados. É isso que está a importância de se estudar formas tanto de expandir a minha capacidade de armazenamento, como também de gerenciar esses dados. O primeiro banco de dados ele foi feito nos anos 60. Com o banco de dados, eu já tinha uma redundância mais controlada, porque agora eu não era mais aquele tanto de arquivo de texto. Ao criar o banco, eu consegui
melhorar essa questão da redundância. Os dados armazenados de forma mais consistente foi outro benefício que me permitiu com a chegada do banco de dados. E um gerenciamento mais facilitado. Então, por exemplo, se eu te entrego uma montanha de papel é uma coisa. Se eu te entrego um HD para você poder olhar os dados que estão ali, vai ser de uma forma bem mais facilitada. Então vamos lá, mas afinal de contas, o que é então um banco de dados? É um conjunto de dados integrados representando informações sobre um domínio específico. Ah, mas aí o meu HD não é um banco de dados? Não. O seu HD ele serve para armazenar dados. Quando a gente fala de bancos de dados, eu estou me referindo a um banco específico, como por exemplo, o banco de dados do SWAP. Ele é um banco de dados que tem um fim específico, que é armazenar os dados relacionados ao ensino aqui do Instituto. E aí, o que é SGBD? SGBD é banco de dados? Não mesmo. SGBD já é outra coisa. Eu tenho o banco de dados, que é ali a sua forma física, e eu tenho o SGBD, que é o sistema gerenciador desses dados. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? É um conjunto de dados associados a um conjunto de programas para acessar esses dados de forma organizada, que eu posso manipulá-los, que eu posso filtrá-los e etc. O objetivo do SGBD é proporcionar um ambiente tanto conveniente quanto eficiente para a recuperação e armazenamento desses dados. Então, o SGBD é o programa que vai fazer o gerenciamento dos dados e vai fazer essa ponte entre tanto o ser humano quanto outras máquinas, outros software, com o banco de dados. Então, ele não faz a ponte somente homem-dado, ele faz essa ponte também de outros software, de outros dispositivos. Mas o sistema gerenciador, ele serve para fazer essa ligação, essa ponte de forma mais facilitada e mais eficiente. Então, com isso, nós temos essa seguinte estrutura aqui. Eu tenho o SGBD, né? A estrutura do SGBD, ela vai englobar tudo isso daqui, certo? Eu tenho aqui um usuário, que aí pode ser um ser humano, como pode ser uma outra máquina, tá? Aí eu tenho o programa de aplicação a consultas, e aí sim eu tenho o SGBD, que vai ser o software para processar as consultas e o software para acessar os dados armazenados. E aí ele sim tem acesso aos metadados armazenados e à base de dados armazenadas. Aqui eu estou falando de bancos de dados físicos, ok? E aqui eu estou falando de um software e os programas de aplicação das consultas. Tudo isso daqui é o meu sistema gerenciador de bancos de dados. E aí agora um usuário pode acessá-los de forma mais fácil, mais confortável, né, para a gente. Os dados em um banco de dados, eles estão integrados e compartilhados. Por integrado, nós queremos dizer que o banco de dados ele pode ser considerado como uma unificação de vários arquivos. Então, quando eu penso lá no banco de dados do SWAP, ali tem a unificação de vários arquivos. São os arquivos relacionados à frequência, a notas, a material que o professor disponibiliza para vocês, aquela toda a parte de mensagem, aquela parte de armazenamento de dados. Então, eu tenho toda essa integração de arquivos. Por compartilhado, queremos dizer que o banco de dados ele pode ser compartilhado entre diferentes usuários. Assim, eles podem ter acesso aos mesmos dados, possivelmente ao mesmo tempo. Quando vocês estão acessando lá o SWAP para poder ver as notas que o professor está lá colocando, às vezes o professor ainda está lá digitando e vocês já estão lá olhando, né? Principalmente quando chega no final do ano. Aí fica todo mundo doido para ver quais são as notas fechadas no SWAP. Então, por compartilhado, entende isso, a possibilidade dele ser acessado por várias pessoas ao mesmo tempo. Então, o banco ele vai ser dessa forma, integrado e compartilhado.
É um mesmo local onde eu coloco todas essas informações que podem ser acessadas por vários usuários. Em termos de hardware, os componentes de hardware do sistema consistem em os volumes de armazenamento secundário. Quem aí está lembrado do que é memória secundária? Usados para manter os dados armazenados. O que é memória secundária? Quem sabe? HD, né? O processador e a memória principal. Quem é a memória principal? Usados para dar suporte à execução dos sistemas de banco de dados. Então eu vou ter as duas memórias. Eu preciso ter o HD, que vai fazer o armazenamento definitivo dos dados, e eu também preciso da memória RAM junto com o processador para que eu possa executar as consultas e o gerenciamento e fazer o gerenciamento do meu banco de dados. Então em hardware eu preciso ter minimamente esses três componentes, tá? Mas basicamente a gente pode colocar em dois, que é o armazenamento e o processador, que vai fazer o gerenciamento, que vai processar o software, que vai fazer o gerenciamento desses dados, ok? O software. Entre os dados fisicamente armazenados e os usuários do sistema, existe uma camada de software, conhecida como o SGBD. Isso eu acho que já está bem claro para vocês, né? Eu vou pensar na minha base de dados física, vou pensar nesse software que vai fazer esse gerenciamento e facilitar a nossa vida. E aí eu tenho o usuário, tá? E o software vai fazer essa ponte. Todas as requisições de acesso do banco de dados, elas são tratadas pelo SGBD. Uma função geral fornecida pelo SGBD é a de isolar os usuários do banco de dados dos detalhes do nível do hard, ok? Então, a ideia é fazer essa interface de forma que eu não preciso entender como é que funciona o HD para acessar os dados. Eu apenas preciso entender das consultas SQL, e aí eu consigo acessar os meus dados. Ah, professora, mas e os aplicativos? E o Swap, por exemplo, que tem aquelas telas ali todas bonitinhas? Aquilo ali já é uma outra camada de software, que é a camada de software de aplicação. Aquela ali é utilizada para que qualquer pessoa consiga manusear. Mas o SGBD são sistemas como o Oracle, como o MySQL, como o PGAdmin. E aí nesse aí eu preciso que a pessoa tenha um pouquinho mais de habilidades, que é saber programar em SQL. Então eu tenho essas duas camadas de software. A de aplicação, que todo sistema tem, independente se ele é de banco de dados ou o que for, eu sempre tenho uma camada de aplicação para ficar mais fácil para qualquer pessoa poder manuseá-lo, e a do SGBD, que é específica para manipular dados. E aí, pessoas da nossa área, da área de TI, BDAs, eles conseguem mexer nesse sistema, mas o usuário comum, ele não vai conseguir mexer no Oracle, no MySQL. O SGBD é o componente de software mais importante de todo o sistema. Atenção! As pessoas da área frequentemente usam o termo banco de dados quando na verdade querem se referir a SGBD. Então, fique ligado, tá bom? Porque é muito comum a gente falar, o banco do sistema, o banco, mas a gente está o tempo inteiro falando às vezes do MySQL ou do Oracle ou PGAdmin, por exemplo. Então vocês precisam ficar atentos a isso, porque vocês podem ver situações na vida de vocês, na vida profissional, onde vocês vão encontrar pessoas falando dessa forma, e aí você tem que estar ligado se ela está falando do SGBD ou do banco. Na dúvida, pergunte, mas geralmente quando a gente fala do banco, a gente acaba se referindo ao SGBD. Até porque como a gente trabalha mais com o SGBD, a não ser as pessoas que trabalham especificamente com a base de dados física, ela não diferencia, porque ela só está vendo ali a parte do MySQL. Então aquilo ali para ela é o banco de dados, que o banco de dados está ali dentro, certo? Então, tirando as pessoas que lidam diretamente com o hardware, com a parte física, essa coisa toda, as outras vão ver aquilo ali como sendo banco de dados, porque engloba, como a gente viu aqui naquela figurinha. Outros componentes de software incluem utilitários, ferramentas de desenvolvimento de aplicações, recursos para auxiliar no projeto de bancos de dados, geradores de relatórios, gerador de transações.
Então, esses são alguns outros componentes que estão incluso no software quando eu vou lidar com bancos de dados. Vamos falar um pouco agora sobre os usuários. Há 4 classes gerais de usuários. Nós temos os programadores de aplicações, que são analistas de sistemas. Eles são responsáveis pela escrita de programas de aplicações de bancos de dados em uma linguagem de programação, como por exemplo COBOL, C++, Java. Esses programadores eles acessam bancos de dados emitindo requisições aos SGBD via SQL. Então, os programadores de aplicação são os programadores que a gente chama de alto nível, que eles vão fazer os apps, aquela linguagem, aquela interface toda bonitinha, como por exemplo a do Swap. Nesse caso, eu já posso considerar você um programador de aplicação, né? Você já programa em Java. Nós temos também os projetistas de bancos de dados. Esses são responsáveis por identificar os dados a serem armazenados e escolher estruturas apropriadas para representar e armazenar estes dados. Então, nós temos as pessoas que vão lidar diretamente com esses projetos e desenvolver formas de melhor armazenar esses dados. Aí os outros dois são o administrador de bancos de dados, que é conhecido como também DBA. Ele é responsável por autorizar o acesso ao banco de dados, coordenar e monitorar seu uso e adquirir recursos de software e hardware necessários. É uma profissão, inclusive, que ela é muito bem paga, mas ela também é muito cobrada, porque os dados de uma empresa, eles precisam ser muito bem guardados e assegurados. Já pensou se o IFBA fica sem o swap? Olha só o tamanho da dor de cabeça. E nós temos também os usuários finais. Esses acessam o banco de dados interativamente. Este usuário ele pode acessar o banco de dados por meio de aplicações ou pode usar uma interface fornecida como parte integrante do software, chamada também processador de linguagem de consulta. Então, por exemplo, quando nós estamos utilizando o Swap, nós somos esses usuários finais, porque a gente está usando por meio de interface todo bonitinho ali. Olá, você acaba de ganhar um descanso. Até mais!